Existe alguma possibilidade do Leonardo Jardim ser demitido do Flamengo? E eu já aproveito e faço uma pergunta para vocês. Qual treinador deveria ser cogitado numa eventual demissão do Leonardo Jardim? Torcedores do Flamengo estão questionando a forma com que o time tem jogado recentemente, alguns resultados recentes, e eis já aquele princípio de questionamento interno na própria torcida rubro-negra. O Flamengo tem futuro com o Leonardo Jardim? Será que de fato foi a melhor decisão ter demitido o Felipe Luiz e trazer o treinador português? E eu repito aqui, meus amigos, qual treinador, qual eventual nome faria com que a torcida do Flamengo ficasse um pouco mais feliz, visto que a qualidade do time e o estilo de jogo se casariam melhor? Eu já aproveito e falo aqui, tá? Eu, se eu fosse o presidente do Flamengo, eu não demitiria o Leonardo Jardim por dois grandes motivos. Primeiro que a passagem dele tá longe de ser uma tragédia. A gente vai olhar aqui daqui a pouco alguns números, inclusive eu falo que é o momento chave do Flamengo na temporada. A gente está próximo de um mata-mata de Libertadores. A gente está tendo que, a gente tem que reagir, a gente terá jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, precisamos chegar próximo do Palmeiras. Então eu daria esse voto de confiança no Leonardo Jardim. E o outro motivo é, não existe talvez nenhum grande nome no mercado que me faça ser extremamente convencido de que demitir ele no meio da temporada faria com que o Flamengo magicamente melhorasse da água pro vinho. Eu tenho aqui algumas informações a respeito de nomes que estão no mercado que seriam nomes livres, né? Ou seja, o Flamengo teria a possibilidade de chegar e negociar diretamente. Aqui a gente está falando dos principais nomes do planeta, né? Que é uma realidade bem diferente. Eu acho que nem o time do Brasil cogitaria isso, mas só a nível de curiosidade: Didier Deschamps, Gareth Southgate, Pep Guardiola, enfim, Arne Slot, Roberto Martinez, Nagelsmann, a maioria daqui estava em seleções, tá? Durante a Copa do Mundo. Deschamps foi da seleção da França, o Roberto Martinez, salvo engano, foi Portugal, o Nagelsmann foi Alemanha. Então, assim, são nomes bem, vamos supor, muito acima da curva, tá? Tudo isso porque existe uma grande possibilidade desses caras arrumarem clubes na própria Europa. Agora eu vou fazer aqui uma limpa, um filtro de treinadores brasileiros livres no mercado. E aqui a gente já se aproxima mais da nossa realidade. Por quê? Nós temos o Tite, ex-treinador do Flamengo, não deixou saudades. Todo mundo aí viu o trabalho questionável que foi do Tite no Flamengo. Renato Gaúcho, que o último trabalho dele foi no Vasco, e aqui é um nome que me agrada. No Flamengo ele chegou à final da Copa Libertadores, perdeu, é verdade, mas o Flamengo do Renato Gaúcho goleava, jogava bem. O Roger Machado, Silvinho, aqui mais pra baixo, Oswaldo de Oliveira, Ramon Menezes, Thiago Carpini, Jorginho, Thiago Nunes. Cara, não são nomes que me fazem convencer que demitir o Leonardo Jardim seria a melhor das opções, tá? Zé Ricardo, Eduardo Barroca, Silas, Celso Ruth, Alberto Valentim. Então, assim, cara, demitir o Leonardo Jardim só por conta de alguns tropeços, por conta de jogar um pouco abaixo do esperado, para cogitar esses nomes, obviamente que é melhor não demitir, né? Se você for olhar no mercado continental, da América do Sul e tudo, tem o BKSS ali que é livre, que tava na seleção do Equador, mas assim, ainda não é um nome que me convence, tá? Que de fato a gente fala assim, cara, agora a gente tem o norte. Devido até mesmo o esforço que o Flamengo fez para ter o Leonardo Jardim, já era um treinador desejado de anos, é um cara com uma carreira incrível por onde passou, sempre jogou um futebol bacana, e ele recém chegou no Flamengo, né? Assim, não tem nem 6 meses aí de clube, então eu acho que é um cara que o Flamengo pode sim, pelo menos até o final do ano, dar esse voto de confiança do tipo, cara, faz teu trabalho, desenvolve. Óbvio, tudo depende do mata-mata da Libertadores. A depender do que acontecer contra o Cruzeiro, se o Flamengo, por exemplo, cair de uma maneira humilhante, o Flamengo perder em casa, o time ficar totalmente desconexo, aí já muda o meu conceito, tá? Ali eu acho que de fato o Flamengo precisaria tomar uma decisão radical. Mas tudo dentro dos conformes, passando do Cruzeiro, conseguindo ali de fato se manter próximo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, mesmo que perca, não vejo motivo algum pro Leonardo Jardim cair, tá? E aí, meus amigos, é o seguinte. Vou compartilhar aqui com vocês na tela o retrospecto do Leonardo Jardim no Flamengo. Por quê? Se a gente olhar aqui nesse painel de porcentagem de vitórias, ele está na sua segunda melhor campanha como técnico, porque ele tem 64% de vitórias no Flamengo. Ele tem 25 jogos, 16 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Ou seja, esses números daqui me fazem ficar convictos de que a gente nem deveria estar cogitando a demissão do Leonardo Jardim. Inclusive, isso daqui é um assunto de torcedores, tá? Não tem informação nenhuma. É porque eu vejo muito torcedor do Flamengo na internet. Ah, demite já, demite pra ontem, não vai dar certo. Cara, ele venceu 16 dos 25 jogos, só perdeu 3. Assim, beleza, Flamengo hoje é um time que te coloca nessa condição, mas ainda assim é um número bem bacana. E aqui, vocês vão ver que o Flamengo, né, tem 64% de vitórias com ele, são média de 2,2 pontos por partida. E, cara, o Leonardo Jardim, cara, é um bom treinador, é um treinador que
de fato tem um estilo de jogo que o torcedor do Flamengo precisa se acostumar melhor, precisa se adaptar, mas é um estilo de jogo que, cara, se provou eficiente de certa maneira. Repito, são 16 vitórias em 25 jogos. O Flamengo oscila. Ah, não já oscilava com o Felipe Luiz? Não já oscilava com outros treinadores, com o Tite? Então, assim, eu vejo muito mais como uma característica de alguns jogadores do Flamengo, como, por exemplo, o Gonzalo Plata, Luiz Araújo, o próprio Bruno Henrique. O Flamengo oscila. E aí, naturalmente, vai ter um jogo ou outro que o Flamengo vai dar uma derrapada. Até porque a régua do Flamengo tá muito lá no alto. Nós estamos numa condição que empatar com o Internacional no Beira-Rio é um resultado ruim. Então, assim, o Flamengo precisa de fato de melhoras. O Flamengo ainda precisa de reforços, não se reforçou no meio do ano. A gente fala de Almada, fala de Luiz Henrique, e até agora não chegaram os reforços. Já é público aí que o Leonardo Jardim pediu nomes. Ele já foi na diretoria, pediu nomes, e a diretoria até agora não trouxe. Então, assim, a gente vive nesse impasse. Existe a possibilidade do Eric Pulgar sair, Everton Araújo sair, existem até mesmo outros nomes, e a gente tá nesse limbo. Não traz ninguém, os que estão aqui a gente não sabe se vão sair ou não. Então, assim, o Flamengo tá no momento decisivo do ano, que eu vejo que o time tá patinando, tá demorando mais do que deveria, e aí a gente fica nessa colocação. Será que um passo em falso acaba a temporada? Mas nem de longe eu vejo como culpa do Leonardo Jardim. Principalmente porque eu falei, não tem treinador no mercado para substituir ele à altura. Qual desses nomes seria? O Tite, o Renato Gaúcho, o Alberto Valentim? Eu acho difícil, né? Mas de um momento é isso, tá? Vou pedir aqui para vocês comentarem aqui qual o nome mais te convenceria nesse mercado. Também eu pedi para deixar o like, se inscrever no canal. Rumo aos 2.000 inscritos. Um forte abraço para todo mundo. Valeu, tamo junto.